nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então, vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo um mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Neste momento, pedimos que cada um já reserve um recipiente com água para, ao final, com o passe, esta água seja fluidificada. Vamos então, para iniciar a nossa palestra pública, fazer uma prece inicial. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado por mais este momento que o Senhor nos permite estarmos todos reunidos e conectados para explanações do Evangelho, explanações tão úteis à nossa vida. Ilumina e abençoa a todos que estão conosco, os seus lares, a sua família, e que esta palestra possa ajudar e auxiliar a cada um, que não haja nenhuma interferência e nenhum empecilho, Senhor. E é assim, através desta prece, que lhe pedimos permissão para iniciar a palestra do dia de hoje, e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Então, meus irmãos, para começarmos essa harmonia, para entrarmos neste momento em comunhão com a espiritualidade amiga, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 12, amai os vossos inimigos, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, dê-vos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a sua própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam, vos persegue, é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha, ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei de amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. Uma boa palestra a todos. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês, falando de um tema atualíssimo, que é a depressão, à luz da doutrina espírita. E quando falamos à luz da doutrina espírita, nos conscientizamos do quanto precisamos estudar, porque a doutrina espírita, porque os mentores, os arquitetos da vida, através, inicialmente, do professor Rivaio, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, falando-nos dos nossos sentimentos contraditórios, das lutas que enfrentamos na Terra
já nos falava dos estados que nos levam ao processo depressivo, às grandes dificuldades emocionais, a grande luta para que possamos nos relacionar com as pessoas da melhor maneira possível. Até porque é nos relacionando com o outro que nós estamos à frente de nós mesmos e conseguimos realizar tudo aquilo que viemos fazer na Terra. Aquele que está em solidão, que vive isolado, não tem como atestar a própria realidade íntima, as próprias condições espirituais. Infelizmente, ainda hoje, muito pouca gente estuda os processos que nos levam a situações íntimas que escondemos dos outros, mas que nos levam a considerar que a vida não merece ser vivida e, nos casos graves, leva a pessoa ao suicídio. Houve um grande escritor, Ernest Hemingway. Ele recebeu, inclusive, o Prêmio Nobel de Literatura do ano de 1954, porque escreveu um livro inesquecível para ele mesmo e para o mundo, chamado O Velho e o Mar. Ele começava a envelhecer e o livro, vocês sabem, conta a história de um pescador que resolve pescar um peixe imenso sem desistir, sem desanimar, apesar de perceber que não tinha força para superar a juventude daquele peixe enorme. Ele que já estava num processo de cansaço e de envelhecimento. O livro foi um best-seller absoluto, o mundo inteiro leu, tornou-se uma das obras clássicas da literatura moderna e ele, é claro, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. O problema é que ele era um perfeccionista e começou a pensar que depois daquele triunfo absoluto, nunca mais ele voltaria a escrever com a mesma sabedoria, com a mesma magnitude, portanto, nunca mais ele teria nas mãos um livro precioso como O Velho Mar. Isso foi motivo para que sentimentos que estavam dentro dele aflorassem. Inclusive a questão do alcoolismo, ele que tinha sido um correspondente de guerra brilhante para os jornais da sua época, ele que relatara a Segunda Grande Guerra com atitude fenomenal a ponto de ser reconhecido como um grande jornalista já naquela época, considerou que era um fracassado, porque nunca mais ele ganharia de novo um Prêmio Nobel de Literatura. Isso foi motivo para que entrasse em depressão. Ele vivia um casamento, o quarto casamento, nada contra, mas o problema é que a esposa era tão alcoólatra quanto ele. E por diversas vezes ele se internou em clínicas, à época ainda não tão aperfeiçoadas como hoje, com a psicologia, com a psiquiatria, mas enfim, ele se afastava dos amigos, se afastava da família para internar-se. Toda vez que voltava para casa, protestava a inocência futura em relação ao álcool, mas nunca cumpriu. Cada vez bebia mais, porque dentro dele estava o grande adversário. Não só o vício, mas também o desânimo em acreditar que só tinha sido brilhante uma vez. Em 1960, ele começa a piorar muito do seu processo depressivo e, consequentemente, a disfarçar a sua depressão. Às vezes temos amigos, familiares que julgamos melhores, porque pretensamente nos dizem que estão bem, que já ultrapassaram as suas lutas íntimas, mas algo intimamente nos diz, numa determinada atitude, numa determinada frase, que a pessoa não está tão bem assim. Ele disfarçava bem demais. E os amigos, ao perceber que o álcool era a grande muleta da sua depressão, o convidavam
a deixar de beber. E ele dizia que podiam pedir a ele qualquer coisa, menos que parasse de beber. Mas, ao ver que a própria esposa insistia em interná-lo uma vez mais, ele fez ver a ela que estava tão bem que iria passar com ela uma temporada na fazenda que tinha. Ele era um exímio caçador. Naquela época, homens bem-sucedidos caçavam. Hoje, se você fizer isso, naturalmente será preso, porque existe a preocupação em preservar as espécies. Mas ele era um exímio caçador, atirava muito bem à distância. E, numa certa manhã, a mulher disse a ele: eu vou até aquela lojinha na cidade próxima. Você não quer ir comigo? Ele abriu um largo sorriso e disse a ela: não, minha querida, eu estou muito bem. Eu vou dar uma caminhada, aproveitando que aquela tristeza, aquele desânimo hoje não está comigo. Eu vou olhar o céu, o sol, quem sabe mais tarde eu ande pelos prados para caçar. Ela saiu satisfeita, porque há muito tempo não o via tão animado assim. Quando ela voltou, o encontrou morto. Ele tinha uma coleção de espingardas, escolheu uma delas e se matou. A notícia de sua morte correu o mundo, surpreendendo quase todos. Mas os amigos sabiam que um dia ele chegaria a esse ponto, porque ele não queria superar nem o vício do álcool, nem a depressão de nunca mais ser brilhante e escrever uma obra-prima como O Velho Mar. Na verdade, quando nós chegamos à casa espírita, após o tratamento de que todos necessitamos, para reavivar os melhores sentimentos em nós, nós que saímos do mundo espiritual, não importa em que época, sempre desejosos do bem, sempre prometendo realizar o nosso melhor, somos convidados a trabalhar, a estudar e a trabalhar. Mas há quem, nesse exato momento, embora tão beneficiado pelo tratamento espiritual, recuse o trabalho, recuse o estudo e diga que passava ali apenas uma pequena temporada para recuperar-se. Há quem diga que por enquanto tem filhos pequenos ou filhos adolescentes que dão trabalho, ou está para se casar, ou está para se aposentar, e a morte chega antes que essa pessoa realmente se decida ao trabalho. Se nós conseguíssemos viver sem estar tristes, muitas vezes, sem nos deixar baquear pelos sonhos que não dão certo, por aquilo que almejamos e que nunca vem para nós, não haveria problema. A dificuldade é que a vida corre, e sejamos jovens, maduros ou já idosos, trazemos as nossas indagações de outras vidas, que muitas vezes não serão respondidas totalmente nessa existência. Há muito tempo, também através de Chico Xavier, que já está desencarnado há 20 anos, os amigos espirituais diziam que depressão seria a grande enfermidade do século XXI. E hoje, na Organização Mundial de Saúde, em toda parte onde se lide com a alma humana, essa é a afirmação que fazem especialistas, cientistas, pedagogos, psicólogos, que nada tem a ver com a doutrina espírita. Os espíritos, há muito tempo, já nos diziam que seria preciso combater em nós todos os nossos adversários. Egoísmo, vaidade, a nossa conveniência para simplesmente fazer o bem. Quando eu digo simplesmente, parece simples, mas não é. Porque muitas vezes temos que nos transformar para fazer o bem de verdade. Passando, sem esperar recompensa, precisamos realmente mudar. Quem procura a doutrina espírita, em qualquer época, em qualquer idade, pretensamente quer mudar.
Mas quando a hora da mudança chega, muitas vezes não estamos preparados ou simplesmente não queremos. Isso é muito complicado, porque doutrina espírita é mudança. Doutrina espírita veio para relembrar o que nós propositadamente esquecemos, porque foi Jesus quem nos disse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Em encontros como esse de que vocês participam, é muito importante relembrar as nossas reais convicções. Imaginar o que prometemos antes de mergulhar na carne e saber que se fazemos o que é bom, estamos no caminho certo. Sem desistência, sem desânimo. É claro que a vida na Terra é difícil, mas ela é simplesmente mais um pedaço do nosso processo evolutivo. Não vamos ficar aqui para sempre. Embora hoje a medicina diga que no futuro as gerações que vierem viverão mais de 100 anos com saúde, são raros os casos em que isso hoje acontece. Nós sabemos que o corpo ficará, nossa alma eterna vai prestar contas do que fizemos, mesmo que tenhamos vivido 20, 30, 40, 60 anos. Não vão nos perguntar quem éramos simplesmente, mas sim o que nós fizemos. E é por isso que hoje os consultórios de psiquiatras e psicólogos estão lotados, porque as pessoas também perceberam que não é só a religião, seja ela qual for, que nos aponta solução. Nós precisamos entender a nós mesmos, precisamos nos conhecer. No Livro dos Espíritos, em certo momento, Kardec perguntou aos espíritos: como buscar a felicidade com equilíbrio? E os espíritos respondem: já vos disse um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. E é claro que é tão afável o nosso convívio dentro da casa espírita, que um dia o nosso coração escolheu, que às vezes perdemos a oportunidade do autoconhecimento. Mas através da terapia, nós nos conhecemos sem lindes, sem mentira, porque nós vamos buscar aquilo que nos impede de ser realmente generosos com o outro, de saber que o outro vai falar de nós um dia na verdadeira existência. Hoje, jovens ou maduros com saúde, nós nem pensamos nisso, mas esse dia chegará para todos nós. É a única certeza que toda alma que vem à Terra tem, de que ela vai sair do corpo um dia, sem saber as circunstâncias, e vai retomar o seu destino. Mas se esse destino vai ser positivo ou não, se as histórias que vamos contar na verdadeira vida serão boas ou não, começa no exato instante, como dizem os espíritos, em que choramos no corpo ao nascer pela primeira vez e nosso pulmão se enche do ar da terra. E então começamos a nossa caminhada. Estar deprimido, não duvidemos, para muitas pessoas é até uma conveniência, porque aquele cantinho em que você é uma vítima, muitas vezes é confortável. Deus se esqueceu de mim, nada dá certo, o meu karma é muito grave, tudo que eu tento dá errado, alguma coisa me impede de ser bom, eu tenho inimigos desencarnados muito poderosos que não me permitem sair do processo depressivo em que eu me encontro. E eu fico imaginando a cara dos espíritos sofredores, que muitas vezes não tem nada a ver conosco, porque somos nós mesmos que nos infelicitamos. E é claro, são testemunhas da nossa mentira. Há quem busque ajuda, mas não queira ser ajudado. E olha, confesso a vocês que em 50 anos que estou na doutrina espírita, já encontrei muita gente assim. Você passa muito tempo escutando a pessoa,
E quando você vai opinar, porque ela pediu a você a sua opinião, quando você começa a dizer o que você acha, imediatamente ela corta a sua conversa e diz: você não entendeu o meu problema. Essa é uma frase clássica de quem finge buscar ajuda, mas no fundo não quer ser ajudado. Porque é conveniente perceber ou fazer perceber que as coisas não dão certo, não por incompetência da pessoa, mas porque ela carrega uma pedra imensa que a impede de ser feliz. Nós não podemos viver esse processo. Se estamos vivendo, vamos buscar ajuda de todas as formas, porque a nossa mente e o nosso coração, completamente interligados, fazem com que as energias cheguem até nós. Nós escolhemos, como você escolhe um prato no restaurante, como você escolhe na biblioteca um livro que você vai levar emprestado para ler. Nós escolhemos diariamente as energias que vão nos circundar, que vão nos fazer caminhar. E o depressivo precisa saber se o que ele tem é simplesmente a falta de vontade de agir no bem, de modificar-se, de estar feliz, ou se realmente existem causas orgânicas, porque há causas orgânicas para a depressão, e ele precisa então ir a um especialista, buscar real ajuda, e sem problema nenhum, se necessário for, e aí o psicólogo falará, medicar-se. Dr. Bezerra de Menezes diz que há remédios que vieram dos laboratórios do infinito para auxiliar o homem na sua caminhada. O que não tira do homem a responsabilidade de muitas vezes viciar-se nesses remédios, tomá-los em grande quantidade, buscar de todas as maneiras apenas a medicação, ao invés da transformação interior. E há quem tome remédio para acordar, para sorrir, para dormir, para viajar. E aí você percebe que você se viciou numa medicação que, na verdade, deveria lhe ajudar. Mas a própria espiritualidade diz que, às vezes, por um período, nós precisamos de uma medicação, quando, é claro, vamos ao especialista e ele nos aconselha, após exames, após a curada verificação nossa, para que, durante aquele período, nós possamos retomar todos os nossos neurônios em paz e seguir. Não tenhamos preconceito algum de buscar o médico amigo que nos orientará. E, obviamente, isso nunca vai impedir que procuremos o tratamento espiritual correto, digno, nobre, que as casas espíritas, através da desobsessão, dos trabalhos curativos, podem nos oferecer. E nós mesmos vamos nos curar através de ter olhos de enxergar o outro, de ter ouvidos de ouvir o outro com satisfação e carinho. Vamos ter pés que nos levem ao outro, porque nem o tempo de pandemia nos fez perceber que nós não estamos nos conectando com o outro. Mas nós espíritas sabemos que isso é uma realidade. Se trabalhamos na casa espírita e nos lembramos do dia em que chegamos lá, confusos, necessitados, abramos o nosso coração a todo aquele que chega e que nós podemos convidar ao trabalho. Façamos isso de toda a alma, com toda a nossa esperança, porque esse companheiro será um colega de trabalho e juntos nós vamos poder aprender muito, não só nos encontros espíritas, em que há tanta alegria, em que há tanta bondade, em que há tanta realização, mas no dia a dia, que é o mais difícil, considerando que a vida na Terra é estágio redentor para todos nós. E um dia, sem dúvida, nos perguntarão como foi que nós aproveitamos esse tempo. Foi sofrendo? Foi sabendo das soluções para os nossos equívocos, sem procurar essas soluções? Hoje o mundo inteiro clama
por cada vez mais medicação, porque não busca a solução divina, aquilo que Jesus preceituou. Brilhe vossa luz. Ele sabia que tínhamos luz para fazer brilhar em torno de nós tudo aquilo que fosse bom e que nós pudéssemos transmitir ao nosso semelhante. Se tentamos ajudar alguém e essa pessoa não quer ajuda, não adiantará. Me recordo de que uma vez seu Eurípides Bassanufo comentou comigo, eu era muito garota, e ele disse: minha filha, quando a gente quer ajudar alguém, a gente segura a mão desse alguém e vai caminhando com ele. E durante o caminho você vai falando o quanto a vida dele pode ser boa, o quanto ele pode ser útil a si mesmo e aos outros. Ele vai indo na direção do abismo que ele pretendia alcançar. E você de mão dada com ele. Mas se ao chegar na beirada do abismo, apesar de tudo que você terá dito, ele quiser se jogar, largue a mão dele. Eu nunca me esqueci disso, porque na época eu tinha 17 anos e achava que eu tinha nascido para salvar a humanidade inteira. E o que eu levei de pancada não está no gibi. Porque eu adorava, falo isso por experiência própria, ajudar quem não queria ser ajudado. Não temos tempo para isso, meus amigos. É da vontade de cada um. A decisão cabe a cada um. Não adiantam reportagens que hoje permeiam praticamente todos os canais de televisão sobre depressão, sobre como as pessoas estão tirando a própria vida, como a cada não sei quantos segundos alguém se suicida no mundo, se nós não buscarmos o real valor da existência, que é mudar a nós mesmos, mudando a vida em torno de nós. O ex-presidente Getúlio Vargas tirou a própria vida em 24 de agosto de 1954. O meu pai contava que o Brasil simplesmente parou, porque o choque do seu suicídio praticamente refletiu em cada coração. No mundo espiritual, depois de 14 anos, ele foi socorrido. E quem o socorreu, entre outros, foi o escritor Eça de Queiroz, que com certeza tinha de vidas passadas uma relação com ele. E enquanto andavam pelas aleias floridas do hospital onde ele foi internado, Getúlio Vargas perguntava: mas de que eu morri? Eu não me lembro de ter ficado doente. O impacto do tiro no coração fora tamanho que sua mente obnubilada esqueceu do gesto que praticara. Ele prometera à filha, a única filha mulher, que era sua grande afinidade em família, Alzira Vargas, que não se mataria. Mas ela, que o conhecia como ninguém, desconfiou que ele planejava isso. Alguma coisa em seu coração dizia que o pai agasalhava a ideia de fugir da vida, porque era preferível morrer do que deixar o poder, do que deixar de ser presidente. E quando ouve-se o tiro na madrugada e ela entra no quarto, ela já o encontra sem conseguir falar, agonizando. Ela se lança sobre ele e diz: meu pai, você me prometeu que não faria isso. Ele apenas dá a ela um meio sorriso, porque não conseguia mais falar. A realidade é que às vezes também, por vaidade, por orgulho, porque não queremos abandonar a vida que achamos que é justa e que é nossa, nós nos lançamos há muito tempo de sofrimento. Conhecemos a situação dos suicidas, porque a doutrina espírita nos ensina. Por isso, combatamos a ideia de estarmos tristes demais, melancólicos demais, com muitos motivos para fugir da existência.
Tanto o homem humilde como pessoas brilhantes, muitas vezes fogem da vida por não conseguir vencer toda aquela emoção que junto à mente e, é claro, junto às almas sofredoras, que muitas vezes são adversários de ontem, fazem com que acabemos por cometer. Houve um compositor que, se não é da minha época, imagine da época de vocês. Era um rapaz brilhante chamado Assis Valente. Acredito que todos vocês, pelo menos a minha geração, eu estou com 65 anos, cantava na época do Natal no colégio a música mais famosa de Assis Valente. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Começava assim a música. Ele ganhou muito dinheiro, mas era viciado em jogo, em bebida, e o dinheiro facilmente se desfazia em suas mãos. Ele ficou tão endividado e começou a não prestar contas à esposa, aos filhos pequenos, dos cuidados que deveria ter, que um dia pensou em matar-se. Ele resolveu que se ele se jogasse do alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, ninguém o socorreria, ele morreria com certeza. Mas, para sua surpresa, ele ficou preso ao lançar-se do Corcovado por uma árvore. E os bombeiros levaram horas para tirá-lo de lá e salvar a sua vida. Ele ficou muito contrariado, porque ele queria morrer, porque ele não tinha como pagar as dívidas de jogo, as dívidas que ele tinha com os amigos, porque devia a todo mundo, porque vivia pedindo dinheiro emprestado. Era um homem tão bom, um talento tão grande, mas nunca pensou em usar tudo isso para melhorar a sua própria existência. Foi de queda em queda. Um grande amigo seu era o ator e compositor Mário Lago, também já desencarnado há bastante tempo, morreu bem idoso. E um dia ele disse para o Mário Lago: Mário, se me acontecer alguma coisa, você paga as minhas dívidas. Eu não quero que você ajude minha família, mas eu quero que você pague para todo mundo que eu estou devendo. Sem ter ideia do quanto era, com pena dele, Mário Lago disse: não se preocupe, se você ficar doente, se acontecer alguma coisa com você, eu pago as suas dívidas. Bem preciso dizer que Mário Lago levou um tempão pagando as dívidas, porque houve um dia em que Assis Valente deixou-se vencer pela depressão profunda, sentou-se num parquinho e, vendo as crianças brincarem, pediu ao rapaz do bar em frente um copo de guaraná. O rapaz, que o conhecia e o admirava, sabia quem ele era, foi correndo pegar o copo de guaraná e estendeu a ele. Afastou-se, ele colocou um veneno no guaraná e bebeu. Partiu assim e Mário Lago cumpriu o que prometeu. Ajudou também a família, porque a viúva ficou desesperada. Os filhos eram pequenos e ele, por muito tempo, fez coleta entre os amigos compositores para ajudá-la. Era um homem de um talento ímpar, mas não soube viver aquilo que a vida lhe trazia. Considerou que a tristeza, a depressão que carregava, e que naquela época nem tinha esse nome, era muito maior do que qualquer outra coisa. Não permitamos que qualquer sentimento menos nobre seja maior do que a nossa vontade em superá-lo. Se nos sentirmos com tempo livre, vamos ao trabalho no bem. Quem tem tempo livre se acostuma a reclamar. Quem não tem tempo livre não tem tempo de se queixar, porque está auxiliando aos outros. Já bem idoso, de vez em quando Chico Xavier desaparecia e os amigos procuravam por ele, ninguém sabia, ninguém tinha notícia. Ele chegava em casa tranquilo, almoçava ou lanchava e então perguntavam: mas Chico, onde é que você estava? Ah, eu passei o dia visitando os meus professores de paciência. Eram aquelas pessoas que nada tinham
que sofriam, mas corajosas. Riam das histórias que o Chico contava e ficavam felizes com a visita dele. O Chico dizia que aprendia tanto com essas pessoas que nada tinham, mas que eram felizes, Deus sabe como, que não deixava nunca de visitá-las. E, quando ele sumia, podia-se saber, lá estava ele visitando os seus professores de paciência, de bondade. O Walt Disney, que criou um império que até hoje nos fascina e que começou desenhando um pequeno rato a quem deu o nome de Mickey, faliu por mais de uma vez, colocando do próprio bolso o dinheiro para o seu sonho. Mas quando as coisas deram certo para sempre. E depois da primeira falência, quando ele se reergueu, junto com o irmão, contando níqueis, moedas, ele mandou escrever na porta do seu escritório a frase que diz: aqui, seja o que for que aconteça, fazemos o seguinte, seguimos em frente. E foi por seguir em frente que ele superou todas as dificuldades, todos os falsos amigos que lhe diziam que um rato não ia dar certo e jamais lhe traria qualquer benefício. Quem já visitou a Disney sabe o que se tornou aquele ratinho. Por isso, nas nossas horas em que julgarmos que estamos pensando demais no passado, naquilo que o tempo nos pede esquecer, vamos à frente. Vamos pedir mais trabalho. Vamos nos distrair também com as nossas alegrias, com aquilo que nos cerca, os amigos que têm boas coisas para nos dizer. Não nos impressionemos com as informações que nos chegam como se o mundo não tivesse mais saída. Nós estamos no mundo para transformá-lo. Quando as pessoas se queixavam da Terra, da humanidade, o Chico dizia: não nos queixemos, porque nós somos a mesma humanidade que tornou o mundo assim. Por isso estamos de volta para colher aquilo que um dia nós semeamos. Pensemos sobre tudo isso. Não importa a nossa idade física, não importa com que idade tenhamos chegado a esse conhecimento luminoso que a doutrina espírita nos faz recordar. Vamos ao trabalho. Qualquer coisa, chamar uma ficha, varrer o chão, dar uma informação, estudar, emprestar um livro que já nos serviu e agora servirá a outra pessoa. Nós esperamos grandes coisas. Conheci gente que queria psicografar nas paredes do centro. Não admitia psicografar um amigo, mas precisava ser de Dr. Bezerra de Menezes para cima, e que ficaram paradas, esperando, sem nada realizar. Realizemos, porque se há algo que ninguém nos tirará, é a felicidade de não termos tempo para nos deprimir, porque estaremos sempre a serviço do bem. Já imaginaram quantas pessoas Jesus encontrou em sua época depressivas? Naquela época esse nome não existia, mas eram escravos, pessoas chicoteadas, pessoas separadas dos filhos que eram vendidos para outros senhores. Como ser feliz? E Jesus vai falar de uma felicidade que ninguém podia roubar, aquela que cada um carregava em seu próprio coração. Pensemos sobre isso. Que encontros como esse nos façam reforçar ainda mais o nosso desejo de trabalhar dentro da casa espírita, mas principalmente de tornar o mundo inteiro a grande casa de trabalho que nós um dia encontramos. Tenho certeza que um dia nos reencontraremos em alguma parte e vamos falar com alegria que tanta coisa não deu certo, que tanta coisa era uma ilusão, que tantos nos deixaram no meio do caminho, que tantas pessoas que amamos não nos amavam, mas aquilo que fizemos ao coração do outro, ninguém nos roubará, porque é o coração do outro
que vai falar de nós um dia lá na verdadeira vida. Desejo demais a todos nós, não só não estarmos deprimidos, mas à luz da doutrina, ensinarmos aos outros que o caminho do bem tem muitas vertentes, todas elas positivas, todas elas abençoadas, todas elas recamadas de alegria. Por isso, Chico dizia, quem não trabalha, dá trabalho. E é a pura verdade. Conheci muita gente que, embora grandemente orientado pelos amigos espirituais, recusou-se à tarefa. E que muitos anos depois apareceu dizendo, como me arrependo daquilo que não ouvi, daquilo que fingi que não entendia, e a minha vida tornou-se vazia. Mas para todos nós ainda há tempo. Talvez a vida real nos chame amanhã, mas até que esse momento chegue, que façamos simplesmente o nosso melhor. Ainda haverá muitos depressivos a ajudar. Haverá muitas nuances da depressão que a própria psicologia e a psiquiatria vão aprender para ensinar. Mas nós, conhecedores da vida eterna, já sabemos que para sair de qualquer situação dolorosa, nos caberá a coisa mais difícil e mais simples do mundo, seguir os ensinamentos de Jesus. Que Ele nos abençoe, que nos guarde, que seja e saibamos que Ele é o eterno amigo dos nossos corações. E até que estejamos juntos pessoalmente, que a minha vida, que a vida de cada um de vocês, seja recoberta de luzes e de bênçãos. Que Deus, o Criador da vida, nos abençoe hoje e sempre. Chegamos assim ao encerramento da nossa palestra, que este momento possa ajudar e auxiliar a todos nós. Meus irmãos, nos preparemos agora para o encerramento, iremos agora fazer a nossa prece final e em seguida teremos o passe. E quem ainda não reservou seu recipiente com água, ainda dá tempo a reservar esse recipiente para que esta água seja fluidificada com o passe. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Senhor, de infinita bondade, te agradecemos por esta palestra, por estas reflexões e que estas palavras possam servir, Senhor, de ajuda, de auxílio e consolação a todos nós. Em especial, lhe pedimos pelos nossos irmãos que estão conosco assistindo essa palestra, que as suas vidas sejam iluminadas, que tudo de bom, Senhor, possa ocorrer em sua jornada. Abençoai e amparai a todos, aos familiares, aos lares e todos que necessitam de Ti. Senhor, lhe pedimos pelo nosso planeta Terra, que nosso Senhor Jesus Cristo, junto à espiritualidade amiga, Senhor, nunca pare de nos assistir e de nos amparar, Senhor. Ilumine aquelas nações que se encontram em guerras e conflitos, que haja paz, Senhor, em suas vidas. Abençoai aqueles irmãos que, infelizmente, ainda se vivem no mundo do crime, do tóxico, da prostituição e da maldade, que despertem suas consciências e mudem as suas vidas para melhor. Ilumine aqueles que estão enfermos, nos hospitais, nas casas de saúde ou em seus próprios lares, e muitos deles até abandonados pelos familiares, Senhor. Que nossas preces sejam como um bálsamo salutar em suas vidas e em suas feridas, e que haja cura se assim for possível e necessário. Aqueles que estão pensando no suicídio, Senhor, que uma voz amiga, que uma presença amiga lhes fortaleça o ânimo, a fé e a esperança, e não desistam da sua jornada, para que possam, Senhor, cumprir com seus compromissos evolutivos. Ilumine aqueles que sofrem, que choram, passando por privações, por problemas, por dificuldades. Que a fé, Senhor, seja o sustentáculo desses irmãos, entendendo que tudo passa e que momentos felizes virão, Senhor. Fortalecei os bons espíritos para que possam cuidar de cada um de nós.
Aos nossos irmãos que já partiram para o plano espiritual, que sejam acolhidos, amparados e socorridos pelos bons espíritos e recebam toda a assistência para as suas vidas. Nos ilumine e nos abençoa, Senhor. E é assim, através desta prece, que lhe pedimos permissão para encerrar a palestra do dia de hoje e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Nesse momento, encerramos a nossa palestra, que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo possam recair sobre cada um. Tenham uma boa semana e que Jesus nos ilumine. E agora iremos para o passe. Até breve, meus irmãos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz.
Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.